Bem, hoje eu vou explicar por que não existe essa história de judaico-cristão, sabe? E eu vou ser mais honesto ainda, eu vou dizer que de um ponto de vista político, de um ponto de vista eleitoreiro, de gente que está querendo agradar dois públicos ao mesmo tempo, existe. Mas agora, pensando de um ponto de vista assim, teológico, refletindo sobre o que é ser cristão, o que é ser judeu, como que essas religiões estão ligadas, como pode haver alguma espécie de aliança para surgir essa expressão judaico-cristão, né? Então, assim, entendam em todo mundo que usa essa expressão está querendo ganhar alguma coisa. Geralmente dinheiro, se não é dinheiro, é poder, é voto, é influência, mas assim, é fazendo média entre dois grupos que historicamente não se misturavam de maneira alguma e teve muita perseguição. A história dos dois não se separam e a história dos dois é muito sangrenta. E destacando isso também é para dizer o seguinte, não quer dizer de maneira alguma que no mundo moderno, judeus e cristãos tenham que entrar em atrito por causa dessa questão histórica, mas é só para querer explicar que falar teologicamente, querer unir esses dois pensamentos, é impossível, entendeu? Tentar fazer isso é tentar fazer demagogia, é tentar agradar dois públicos, sendo que o fundamento de cada uma doutrina é especialmente excludente um do outro, né? Então, assim, eu vou começar citando uma passagem, né? Uma passagem bíblica que eu ouvi recentemente um rapaz falando aí num canal cristão e ele deu uma interpretação e tal. Que era um vídeo que era para ser sobre, assim, frases controversas, polêmicas de Cristo. E essa daí é uma que, se eu não me engano, é Mateus 10, os versículos 34 ao 39. Eu acho que é isso, né? Mas é uma passagem que, se vocês procurarem assim, não pensem que eu vim trazer a paz, mas a espada, vocês já encontram o versículo todo. Porque é uma passagem que se estende mais, que Cristo está falando ali, que ele veio trazer a discórdia, ele veio trazer a disputa, ele diz que as pessoas, alerta as pessoas que elas vão ter que odiar as mães, odiar os pais, odiar os filhos, que os maiores inimigos deles serão, na realidade, os seus parentes e os seus amigos. É isso que Cristo está falando naquela passagem. Aí o rapaz tenta fazer uma interpretação assim tal para o mundo moderno e tentar explicar sobre como vai ser difícil ser cristão e tentar dizer que isso não é assim literal, é uma analogia, é uma metáfora. E na realidade assim, não é literal, mas é quase literal. Porque o ponto é o seguinte, a Bíblia, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é um livro que é escrito em contexto. E antes da Bíblia ser a Bíblia, ela era vários escritos. E daí, antes mesmo de ter essa noção de juntar tudo numa Bíblia, existia a Torá. Que a Torá daí, falando bem simples, é o Antigo Testamento. Mas isso seria, é o livro sagrado dos judeus, né? E daí também, assim, eu vou ter que, só para destacar, quando eu uso a palavra judeu, eu estou falando de uma série de tribos que, no período de Cristo e do cristianismo primitivo, ali século 1, 2, 3 e 4, era série de tribos, série de grupos, alguns eram até uns sectos, que eles não eram totalmente alinhados, mas eles tinham uma origem étnica. Assim como dizer que Jesus era judeu, por exemplo. São tribos diferentes. Para nossa compreensão moderna, em questão de termo, a gente chama de judeu, mas a expressão seria até hebreu, e dentro do grupos de hebreus teriam denominações diferentes. É mais ou menos isso, entendeu? Então eu estou falando do judeu como um grande guarda-chuva abraçando vários grupos e várias tribos que não eram necessariamente uniformes. Mas enfim, eles tinham a Torá, que é o livro sagrado deles, que basicamente é a história do Antigo Testamento. E quando chega o Novo Testamento, que vai ser praticamente o princípio da religião cristã, os ensinamentos do Novo Testamento, ele surge sim para substituir o Velho Testamento, de forma que o Velho Testamento tem que ser conhecido porque é da tradição judaica, hebraica, que está vindo o cristianismo, mas quando Cristo está falando essa frase, é que ele sabe que ele está trazendo algo que vai trazer a completa discórdia, conflito, entendeu? Não vai ser algo assim, tu não pode seguir o que Cristo está falando e continuar sendo bem quisto na tua comunidade judaica. E Cristo sabia disso, entende? E lá na própria Bíblia, através desses outros termos, desses outros tribos, a gente percebe que Cristo nunca foi bem visto, aceito. Ele sempre foi rejeitado por esses grupos religiosos influentes da época, porque ele questionava várias dessas coisas, da operação, de como funcionava a religião que ele nasceu inserido, que era a religião judaica, hebraica, que era o que ele era o grupo que ele fazia parte. Mas ele era literalmente um revolucionário, e quando eu digo revolucionário, não é anacronicamente, e nem é correlacionando ele com movimentos de esquerda, comunismo, não tem nada a ver com isso. É revolucionário porque
ele estava fazendo uma verdadeira reforma na forma com que os judeus, que inicialmente os cristãos também eram judeus, todos os apóstolos, eu não sei se todos, mas os que conviveram com Cristo, pelo menos os que conheceram ela pessoalmente, esses eram judeus, assim como o próprio Cristo era judeu. Então os cristãos, o próprio cristianismo inicialmente é uma espécie de uma seita dentro da religião judaica hebraica. Como outras da época também eram, gente que estava falando alguma coisa diferente, acreditando num profeta que não seria aceito por toda a comunidade judaica. E Cristo sabia que ia acontecer isso e sabia que ia acontecer aquilo que ele está falando ali, entendeu? Então, assim, não é necessariamente tipo, dá pra dizer que é uma metáfora, mas assim, não tá querendo dizer que as pessoas não vão ser mortas e que os teus pais e tuas mães não vão te odiar. Elas vão de fato, entendeu? Porque tu vai ter que falar que tu ama Cristo acima de todas as coisas. E para a comunidade judaica, para muita parte da comunidade judaica antiga, Cristo não era o profeta que eles estavam esperando. Entende? Então, assim, é por essa razão, bem assim, prática, bem assim, pragmática, objetiva. Inclusive, hoje em dia, no mundo moderno, também existe um movimento chamado judaísmo messiânico, que é um grupo de judeus que se identificam com a cultura, com as tradições judaicas, mas que ele aceita um Cristo como Messias e seu Salvador. Mas as comunidades judaicas ortodoxas, da parte da história, que tentam seguir mais o jeito que os judeus se comportaram uma parte da história, renegam e dizem que esse grupo sequer é judeu, que na verdade é uma espécie de cristianismo, e eu concordo totalmente. Aí dando minha opinião de alguém que não faz parte de nenhuma das duas religiões, mas está analisando isso de forma objetiva. Se tu está aceitando Cristo como teu Salvador, então tu é um cristão. Justamente porque era isso que aconteceu com esses cristãos primitivos, entendeu? Nas primeiras décadas, os primeiros grupos a ouvir de Cristo eram todos judeus. Conforme o tempo foi passando e a popularidade dessa figura foi aumentando, ele começou também a ser aceito e adorado por aquilo que ela é chamado de gentios, como linguagem do próprio livro da sabedoria judaica. Então o cristianismo já tinha essa vontade de ser passado adiante, de converter as pessoas. Algo que a religião judaica não era algo para ser mantido e preservado, mas no núcleo familiar deles. Não tinha essa intenção de fazer gente que não é judeu se converter, se adequar aos costumes, se adaptar. E era essa conduta. É diferente do cristianismo, que já nasce mais dessa lógica de evangelizar, de passar adiante, de abraçar outros povos. Então, assim, e além desse livro, além dessa questão que eu acabei explicando, a parte mais importante que é para acabar de vez, que isso já fica evidente, só por essa definição eu acho que já é bem claro, mas para acabar de vez com qualquer ideia de que tem uma espécie de... dá para conciliar as duas coisas, além da Torá também existe um livro que é o Talmud. Esse livro é considerado um livro de sabedoria rabínica. Eu vou explicar mais ou menos do que se trata. Assim, é um livro que foi sendo escrito, foi sendo compilado ali ao longo dos primeiros séculos do cristianismo primitivo também. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Estou falando do cristianismo primitivo para fazer esses paralelos, porque aqui no Brasil as pessoas... Apesar de cristianismo primitivo ninguém entender também o que eu estou querendo dizer com essa palavra, as pessoas têm mais uma chance de entender. Então, assim, estava sendo desenvolvida essa sabedoria rabínica, que ela não é sagrada, que nem a Torá. A Torá é o livro sagrado deles, e como eu disse, é basicamente a história do Antigo Testamento. Então, para eles é aquilo ali que importa. Entendeu? Não chegou um novo livro, uma atualização que praticamente assim quase que anula o Antigo Testamento. Não anula do ponto de vista histórico, que ainda é a mesma continuidade de Jesus, faz parte da mesma linhagem, digamos assim, mas ele contradiz, refuta, vai contra várias das coisas que era aquilo de lá. Então, refletindo sobre isso e tentando levar para a época, pense quando esse movimento estava acontecendo. Era normal que Cristo era visto como um herege, até porque foi isso que aconteceu, é isso que a história dele na Bíblia mesmo diz, que ele foi visto como inimigo dos grupos judeus da época e foi perseguido e etc. E foi eles que pediram para os romanos fazerem algo quanto a Jesus. Então Jesus, para começar, ele não era nem o único a esse tipo de figura que estava sendo acusado de fazer esse tipo de coisa, mas ele também foi um desses que foi acusado, entendeu? Então isso é a própria narrativa bíblica mesmo. Sabe? Mas então, assim, além da narrativa bíblica, também tem a história real que estava rolando mesmo. E daí, conforme a figura de Cristo supostamente morre e reencarna não, revive, né? E daí, depois que ele morre, que ele começa a se tornar uma figura mais importante. Porque enquanto ele estava vivo e dizendo coisas,
honestamente não era nada de especial. O que torna especial é ele ter voltado à vida e a palavra dele continuar a ter sido levada adiante depois de sua morte. Embora também a gente teria que discutir quem é que foi responsável por isso, como é que foi essa evangelização inicial, mas eu não tenho como desenvolver tudo isso nesse momento. Mas o ponto é, enquanto estava sendo criado essa história, esse mito, esse cânon, e por isso eu não estou querendo dizer que é verdade ou não, mas o ponto é para as pessoas entenderem como é que o cristianismo se desenvolve nesses começos. Ainda não existia nem a Bíblia como a gente compreende, entende? Ainda não existia um livro unificado do começo ao fim, contando a narrativa bíblica como hoje em dia tu vai conferir. Isso leva séculos para sair uma Bíblia, um livro, contando o que tu tem que saber. Até então eram rolos, porque não existia nem livro. Então era rolos, pergaminhos, esse tipo de material com escrituras consideradas sagradas. E era assim que o cristianismo se desenvolveu séculos, sem ter uma Bíblia. Entendem? Foi assim que o cristianismo foi surgindo. Não foi assim, alguém escreveu a Bíblia e aquela Bíblia foi sendo passada por todo mundo. Não. Durante 200, 300, 400 anos foi se desenvolvendo através dessas escrituras que muitas, quer dizer, todas elas estão na Bíblia, só que também tem muitas dessas escrituras que hoje em dia a gente chama de apócrifos. São livros que em algum momento foi decidido que não fazia parte do cânon bíblico. Mesmo falando das figuras bíblicas, não foram colocadas no livro que a gente considera a Bíblia, entendem? Então assim, enquanto rolava esse processo, o Talmud também estava sendo desenvolvido, que é essa sabedoria rabínica, os rabinos sendo tipo assim, sabe, os padres, os líderes religiosos da religião judaica, então autoridades, entendeu? Então, e era um livro muito importante tu estudar, porque era no Talmud que tu aprendia a ser judeu. Porque na Torá, assim como na Bíblia, tu não aprende, tipo, na Torá tu não aprende a ser judeu, é uma história, uma narrativa, entendem? E no cristianismo também, a Bíblia não te ensina a viver, apesar de eu ouvir pessoas falando algo parecido, principalmente o Antigo Testamento. O Novo Testamento a gente pode até discutir sobre como a gente tira mensagens de lá, mas não é um livro assim, faça, para ser cristão, viva de tal forma, apesar de algumas pessoas dizerem algo parecido. Não se trata disso. O Talmud é um livro que vai ensinar as pessoas a manterem a tradição judaica viva, porque isso sempre foi muito importante na cultura judaica, desde a época que ela já era oral. Desde a época anterior a Cristo. Desde antes de Cristo, já tinha um povo judeu e eles já tinham a tradição deles, já existia o Antigo Testamento no boca a boca. Aí não só a Torá teve que ser escrita conforme começou a rolar esse processo daí de que dá para dizer o início ou meio da diáspora judaica, quando eles começaram a não ter uma nação deles e tiveram que se dispersar, e o Talmud também, porque era uma forma de rabinos trocar informações e ter uma ideia do que estava sendo ensinado em outros lugares, entendem? Porque agora eles não estavam unificados, então eles tinham que ter alguma espécie de acordo para ter certeza que a religião não ia se transformar, cada um ensina o que quiser, em qualquer lugar. Então, no Talmud existem muitas passagens falando sobre Cristo, nenhuma delas de forma nominal, no sentido que é o seguinte, sempre foi uma figura meio cifrada. O primeiro nome que aparece, se não me engano, é Yeshu, que supostamente a pronúncia do nome de Cristo na época era Yeshua, né, no idioma que eles falavam, então tinha esse Yeshu, que era o suficiente para as pessoas que sabem do que se trata, mas pensem isso no segundo, terceiro século. As pessoas mal sabem quem é Jesus Cristo, quem dirá saber Yeshu, que era o nome dele no idioma original, que os judeus teoricamente sabiam, porque eles falavam o mesmo idioma que Cristo, em compensação a maioria das outras pessoas estavam aprendendo sobre Cristo no idioma grego, entendem? Então assim, então falar que Yeshu fez ou deixou de fazer aquilo não ia tão claramente falar para as pessoas que estavam se referindo ao mesmo Cristo, né? Porque era isso, em algum momento ninguém ouvia, ninguém sabia. Para começar, Cristo não existia. Aí Cristo nasce, enquanto ele vive, ninguém se importa muito. Quando ele morre e falam que ele voltou à vida e começa a continuar falando dele depois da morte, ele começa a ganhar força. Inicialmente só nas comunidades judaicas, eventualmente até nos que é chamado de gentios. E como as pessoas nunca foram, de modo geral, as pessoas nunca foram aversas a novas deidades, a novas entidades. Justamente porque eles estavam imigrando para partes da Ásia, para partes da Europa, para partes que faziam parte do Império Romano que conhecia a tradição helenística, entendeu? Então tu ensinar para eles uma nova figura, uma nova adoração, não era assim o fim do mundo. E por que eu estou falando assim? Porque não tem indícios de que tão logo esses conceitos chegaram nas comunidades, eles já tiveram que se transformar no monoteísmo sólido. Era só mais uma crença. Só que o ponto é, nem todo judeu que estava em diáspora era cristão, entende? No começo todo cristão era judeu. Em algum momento
nem todo cristão era judeu. Mas no começo todo cristão era judeu, e eles estavam em diáspora da mesma forma que o judeu que tinha se convertido ao cristianismo, digamos assim, o judeu que mantinha a tradição rabínica. Então esses dois estavam imigrando. Só que alguns contavam essa narrativa que era mais assim, acabou sendo aceita, e ao longo do tempo o cristianismo foi se tornando mais popular. Então, conforme cada vez mais o cristianismo se tornava popular, essa história real e factual de que os judeus enxergam o Cristo como uma figura que deturpou a religião deles, tinha que ficar cada vez mais oculta. Porque quanto mais Cristo era adorado, quanto mais essa noção era explícita, a chance de ser maltratado, e quando digo maltratado, é literalmente morto, aumenta. Tanto é que isso lá na Idade Medieval, muitos e muitos judeus tinham que estar constantemente defendendo passagens do Talmud e querendo dizer que aquelas passagens não eram contra Cristo. E na realidade elas são contra Cristo. Qualquer pessoa pode perceber, tá dizendo que, tipo assim, de um profeta que, na verdade... E muitas dessas coisas não foram inventadas pelo Talmud, mas porque é difícil saber se foi escrita pela primeira vez lá ou era uma sabedoria oral que rolava na região. Mas algumas das coisas que tem no Talmud mesmo, no livro, nesse livro que é tipo assim, é imprescindível para pessoas que querem viver a religião judaica, não para qualquer judeu. Também tem que fazer essa questão, né? Nem todo mundo, quando a gente usa a palavra judeu, não quer dizer que a pessoa segue a religião judaica. Ele só pode ser uma questão étnica. Mas agora, quem segue a religião judaica e estuda o Talmud, tem passagens que se refere a Cristo como uma figura que não era um Messias, não era um profeta, era um cara que aprendeu feitiçaria, bruxaria no Egito. E só para entender de onde que essas coisas, o Egito literalmente faz divisa no mundo moderno faz divisa com Palestina, entendeu? Faz divisa com a faixa de Gaza no mundo moderno, entende? Então assim, Egito e Israel não eram distantes. Então a ideia de que Cristo em algum momento pode ter ido ao Egito é super razoável, porque as duas eram províncias de Roma nessa época, até onde eu sei, entende? Então assim, mas então é só para entender de onde que saem essas expressões. Por que tá falando bruxaria, feitiçaria? É equivalente a milagre, entende? Mas quando tu fala milagre, é obviamente bom. Quando tu fala feitiçaria, bruxaria, abre muita interpretação para ser algo ruim, entendeu? E atribui, se coloca tipo assim, é uma narrativa que coincide com a narrativa cristã, no sentido que assim, nenhuma das duas está dizendo que Cristo não fazia algo extraordinário. Os cristãos defendiam isso e os judeus, para tentar diminuir essa adesão a Cristo, em nenhum momento diziam esse cara não tinha poderes mágicos. Mas era uma forma de instruir as pessoas que estavam se mantendo na fé judaica, que tipo assim, aquilo lá que Cristo está fazendo era bruxaria egípcia. Então tipo assim, ele nem foi o primeiro e nem é certo fazer aquilo. Entendem? É isso que está querendo passar no ensinamento. Porque você tem que pensar quanto essas coisas estavam rolando contemporaneamente. Imagina a ascensão do cristianismo, pouco a pouco vai surgindo igrejas, as pessoas se congregam e a comunidade judaica não participa daquilo. Daí, sei lá, algumas crianças iam perguntar por que a comunidade judaica não participa do cristianismo? E as pessoas tinham que ter razões específicas. Eles não podiam... Como é que tu vai manter a tua tradição em oposição a outra que está literalmente vindo para mudar a tua? O Novo Testamento vem para sobrepujar o Antigo Testamento. Tu é um povo que está se mantendo ao Antigo Testamento. Tu não vai fazer essa transição. Então, assim, isso aqui é só explicar como realmente foi o fenômeno, entendeu? E não é para perseguir e vou destacar que foi condenado na Idade Média, anterior a isso, conforme a igreja foi crescendo e ganhando mais poder e os cristãos foram ficando mais influentes, uma religião que antigamente era um novo braço do judaísmo agora é muito, muito maior, e agora está usando esse poder e influência para perseguir judeus e fazer judeus negarem as suas próprias crenças, porque basicamente o judeu tem que negar, por isso que eu digo que eu disse judeu messiânico, falando do ponto de vista religioso, tá ligado? Como eu expliquei, a pessoa que é só judeu, ela tem a crença que ela quiser. Mas se ela quer seguir a doutrina judaica, eu não vejo como tu pode ser um judeu messiânico. Se tu é isso, na minha opinião, tu é um cristão. Porque o ponto é justamente esse. Inclusive tem vários pensadores judaicos que compartilhavam essas coisas, não só da bruxaria. Tem outro exemplo também que era para falar, outro nome que utilizavam para se referir a Cristo era bem-estada. Estada porque era uma forma de se referir à mãe de Cristo, que basicamente, né, no Talmud também está dizendo que Cristo não era filho de José, mas era filho de um soldado romano, e essa informação também aparecia em outras fontes romanas também. Então assim, e eu também não estou falando isso para ser herege, mas entendo que demorou um tempo até Cristo ver como sagrado. Então pense que na época, quando começaram a falar sobre esse cara, depois que ele estava morto, quando estava vivo ninguém falava dele, mas depois que ele estava morto e começaram a falar dele, chegou os boatos dele em Roma, eu não estou dizendo que as pessoas também inventaram isso, eu não sei como que levou a primeira pessoa a falar isso, mas nessa história
história, muita gente falava que essa história dele ter nascido de uma mulher virgem era uma forma de ocultar que o pai dele nem era judeu, tá ligado? Era um romano e tudo mais. E o que é ser romano também não quer dizer muita coisa, porque Roma aceitava gente de várias etnias, então o pai dele podia ser um judeu, até onde eu sei, ou podia ser de qualquer outra etnia, ou poderia ser romano mesmo, que, como eu disse, romano não quer dizer nada nesse ponto de vista. Romano não é uma etnia, não identifica traços, entendeu? É mais um padrão comportamental, ordens de leis, é mais ou menos isso. Mas agora, etnicamente, supondo isso como uma verdade, mas então assim, por que os judeus tinham que ter essas tradições, tinha que ter até no Talmud? Porque o cristianismo estava crescendo. Como é que tu evita mais judeus de se converter ao cristianismo? Tu tem que ter uma narrativa antagônica àquela de lá. E com isso eu não estou falando assim tão simplesmente que os judeus inventaram essa história para desmentir. Não é simples assim, porque as duas coisas são meio que andam juntas, tá ligado? Porque assim, os judeus têm que desmentir Cristo porque Cristo está crescendo? Não, é justamente por Cristo está crescendo que ele tem que ser desmentido, tá ligado? Mais ou menos isso. Então é difícil saber a motivação de quem foi colocar essas palavras no Talmud, a ponto de ela ter que ter sido mantida e ser adaptada. Quando ficou ruim demais de chamar Yeshua, entrou esse nome de Ben-Estada, ou Ben-Pantera, que era o nome, supostamente o nome de soldado, que era o pai dele, Pantera, porque Pantera é a palavra do animal, né, o jaguar. Então todos os tipos de tigre, grandes felinos, acho que até o gato, em questão de nome de família dele, a família Pantera. Eu acho que é isso, porque eu também lembro. Mas enfim, então Pantera é por isso, por ser tipo o nome felino, né? Mas então tem até esse nome bem Pantera também, que era um dos nomes que nunca tem esse nome nominal a Cristo, entendeu? Porque se eles estão negando também, né, como é que tu vai chamar o cara de Jesus Cristo se o propósito todo ali é negar a figura dele? Então é isso, entendeu? E aquela passagem de Cristo é para ilustrar que nem na Bíblia esconde isso. Então essa é a questão. Cristo, como judeu, sabia o que ele estava falando. Sabia que era revolucionário, sabia que ia causar rompimento, sabia que pessoas mais antigas, que têm a vida inteira enraizada naquele livro, não vão abrir mão daquilo de lá só porque um moleque está falando isso. Porque até então ele era uma pessoa viva, encarnada. Depois ele morreu e voltou à vida. Todas essas questões, entende? Mas em algum momento ele viveu aqui entre nós. E para muita pessoa que conviveu com ele, ele era só mais um falando essas coisas. Só que eram coisas muito assim, era blasfêmia, entende? E é por isso que ele não é aceito. Ele está se equiparando a Deus, ao Deus judaico. E na religião deles não tem essa coisa de Santa Trindade, essa coisa que são doutrinas cristãs para equiparar Cristo a Deus, digamos assim. E neles não existe isso. Então, de um ponto de vista assim, tipo, racional, sabe? Sem fazer juízo de valor, faz todo sentido que essas duas religiões sejam antagônicas. E como eu disse, eu não quero que no mundo moderno judeus e cristãos se matem, nada desse tipo. Mas agora, teologicamente, não faz o menor sentido. Falar de cultura judaico-cristã, se tu é só uma pessoa de fé, na minha opinião, não faz sentido, entendeu? Se tu fala isso, se tu é um cara que tá querendo ganhar voto, se tu quer ser eleito, eu consigo entender. Tu falar de judaico-cristão e tu mentir, tu criar essa fabulação, entendeu? De uma aliança que não faz o menor sentido, entende? As pessoas que falam isso sabendo que não faz sentido. Elas estão fazendo isso só por uma questão política. É para fazer uma espécie de aliança entre evangélicos e judeus modernos, que muitos deles devem ser até ateus, ou não devem ter nenhuma, não devem nem ligar para a teologia judaica. Até por isso que muitos deles são judeus messiânicos, porque também tem toda essa questão. Cristo hoje em dia é muito mais popular do que ele era quando ele viveu, entende? Vocês conseguem entender isso, né? Então assim, falar mal de Cristo hoje é o pior momento, sabe? Porque Cristo não é só uma figura histórica. Hoje em dia, Cristo é um ícone pop. Inclusive uma espécie de herói do Ocidente, mesmo ele tendo nascido no Oriente. Então assim, teologicamente, em questão que tu é uma figura pública, ninguém tem como... Eu não acho que nenhuma pessoa tem como fazer isso sem se dar mal, sabe? Então assim, não faz sentido nenhum, sabe, as pessoas quererem contradizer isso. E também outra coisa que eu posso dizer é que, inclusive, várias pessoas que expuseram essas passagens do Talmud, especificamente, eram judeus convertidos, entendeu? Eram judeus que lá nos 1200 anos, lá na Idade Média, já daí, eles se convertiam ao cristianismo e eles contavam essas coisas com um teor de dizer, olha as coisas horríveis que os judeus falavam dos cristãos. Então é só para entender que rola essa coisa assim, é uma traição deles com eles mesmos. Mas assim, se o cara tinha se convertido e ele realmente começou a enxergar Cristo com esses olhos, eu entendo ele falar assim. Mas eu que não sou nem cristão, nem sou judeu, eu consigo aceitar alguém que enxergue Cristo como até um adversário, entendeu? Eu não consigo ouvir isso e me sentir compelido a odiar a pessoa. Mas é que eu não sou cristão. Mas os cristãos modernos, na minha opinião, teriam que aceitar. Porque não existe essa história de judaico-cristão, tá ligado? Não existe. Se tu acredita na tradição judaica, a tradição rabínica, Cristo é realmente, tipo, é mais problemático do que uma figura de outra religião. Porque ele subverteu, sabe?
Eu ia dizer que tem um escrito já medieval também de um sujeito que, isso já era medieval, a igreja já tinha vencido, digamos assim, e ele ainda assim era judeu e ele devia seguir a tradição rabínica. E ele, nos escritos dele, que nem deviam ser escritos para divulgar para todo mundo, deviam ser escritos que ele ia compartilhar com outros judeus e pessoas do tipo, mas ele comentava sobre essa questão de Cristo ainda, e ele dizia, olha, Cristo é um... Cristo não pode ser, tipo, ele não ia para a mesma questão de fofoca. Por que aquelas fofocas faziam sentido lá na época que o Talmud foi escrito? Porque era no tempo que o mito de Cristo estava sendo construído. Tinha gente que estava ouvindo pela primeira vez que ele voltou à vida, ouvindo pela primeira vez sobre seus milagres, que ele nasceu de uma virgem, e tudo isso ajudava a criar na cabeça das pessoas que estavam ouvindo sobre esse homem que esse homem não era normal. Um homem nasceu de virgem, um homem voltou à vida, um homem fez milagres, esse cara daí é diferente, então eu vou idolatrar ele como um deus, assim como eu idolatro outro deus. Esse cara não é uma pessoa normal, entendeu? Cristo tinha que ser assim, extraordinário. Aí na cultura judaica, que não queria ver o crescimento daquilo, que na visão deles estava vilipendiando a cultura deles, entende? Eles estavam pegando uma cultura, deturpando, levando para outras pessoas que não iam honrar do jeito que eles queriam. Então isso que eu estou querendo fazer, as pessoas entenderem do ponto de vista de quem estava vendo aquilo acontecer em tempo real. Então para isso era péssimo. Então inventar não, mas assim, ensinar essa história de que Cristo tinha aprendido feitiçaria no Egito, ou que ele não nasceu de uma mulher virgem, era especificamente essas narrativas que estavam querendo se solidificar. Lá na Idade Média, tudo isso já estava mais do que solidificado. O cristianismo já tinha vencido nesse sentido, em alguns momentos da Europa, né? Porque nesse momento já existia o muçulmano, que daí é uma outra situação que não tem como comentar aqui também, né? Onde que entra nessa situação toda judaico-cristã. Mas daí... lá na Idade Média, um autor que escreveu, que dizia, que o autor judeu, né, que Cristo não poderia ser o profeta previsto na Torá, que é o Antigo Testamento, porque era dito que era alguém que ia salvar os judeus e unir os judeus. E daí ele falava, ao contrário, essa figura que é idolatrada pelos cristãos trouxe desunião, porque, como eu falei, pensa que todo mundo era judeu. Depois de Cristo, vários judeus viraram cristãos. Então eles são judeus que estão separando os outros judeus, entende? Então vocês são um grupo fraco, fracionado, sem nação, que agora se dividiram. Que na verdade já existia alguma espécie de segregação, mas todas aquelas segregações eu acho que elas não tinham eleito um novo salvador, digamos. Eles não tinham eleito o seu profeta, Messias, eles deviam ter alguma diferença doutrinária, mas todos concordavam que o Deus deles era o Deus deles. Mas daí chegou essa outra que, não, nosso Deus, além do Deus deles, é esse cara aqui que viveu e andou entre nós, Cristo, que ainda por cima quer ser espalhado pelos outros, quer evangelizar o mundo. Então assim, ele disse, tá, mas voltando ao argumento, cara, que ele disse tipo assim, esse cara separou o meu povo, né, o nosso povo, né, e ele fez a gente morrer, né, porque conforme o cristianismo cresceu, quanto mais o cristianismo crescia, mais o judaísmo era perseguido, entende? Porque ao contrário também da narrativa moderna de querer fazer de conta, quem mais perseguiu e matou o judeu foi cristão, indiscutivelmente, indisputavelmente. Não tem outro povo, sabe? Não tem outro povo. Até porque cristão também não é povo, mas assim, não tem uma ideologia que matou mais judeu do que cristão. E é só observar como foi isso daí. Quanto mais o cristianismo cresce, mais o judaísmo tinha que ficar quieto, silenciado, por essas razões que eu estou explicando aqui, entendeu? Quem é que abraça Cristo e vai ouvir essas coisas e não vai querer esganar os judeus? Mas tem que se colocar no lugar do judeu. Teve algum momento que Cristo era só uma criança que estava dizendo que era Deus, ou um adolescente, né? Porque antes dele ser um homem, ele foi uma criança, né? E supostamente ele sempre soube. Então ele era uma criança que dizia para os adultos que ele era Deus encarnado, que veio ali para fazer isso e aquilo outro. Então, para muitas pessoas que conviveram com ele, ele devia ser uma criança mal educada, uma criança afrontosa. É isso que ele era, nada mais do que isso. E quando ele morreu, ele era um cara que tentou tirar as pessoas do seio da cultura judaica, sabe? E era assim que até na Idade Média as pessoas ainda faziam a leitura. E o cara não argumentou, em nenhum momento esse cara foi pro argumento da fofoca. Ah, ele não nasceu da mulher virgem, ele não renasceu, ou ele fazia bruxaria, ele não fez milagre. Não foi para esse lado, porque aquilo lá, essa batalha já tinha acabado. Mas ele estava argumentando racionalmente. Tipo assim, olha, na Torá está dizendo que para ser o nosso salvador, para ser o nosso Messias, tem que salvar o povo judeu e unir o povo judeu. Esse cara não fez isso. Ele fez a gente se separar, ficar mais fraco, e espalhou nossa religião totalmente deturpada do jeito que o nosso Deus não queria, sabe? Isso já era mais de 1000 anos depois do cristianismo ter surgido e ter ficado no poder. Só que daí o tempo nunca para, chegou um momento que começou a existir bastante ateu, judeu ateu.
que eram pessoas por essa questão, eles eram judeus por questão étnica. Aí já no século XIX, século XX, já tinha tido um avanço da visão científica, então era outro mundo. Aí esses judeus que também nasciam na tradição judaica, mas eles não tinham abraçado a religião, mas eles ainda eram de famílias judaicas, eles aprendiam a cultura judaica, e eles ficavam interessados no fato, eles se resgataram o fato de que Cristo era judeu, entende? Que durante muito tempo esse fato era pouco mencionado, porque não interessava para ninguém. Para os judeus não interessava, porque eles estavam renegando isso, e para o povo novo que estava abraçando eles, os cristãos, que em algum momento viraram os gentios, eles já estavam começando a pegar antipatia de judeus, sabe? Que para não falar a palavra antissemitismo e tudo mais, né? Mas eles já estavam tendo problema com a comunidade judaica, então eles não reconheciam o salvador deles como judeu, que é o que era, entendeu? De um ponto de vista, assim, do sangue dele, que correu no corpo dele, sabe? Não é... Enfim, mas nasceu na comunidade judaica. Ele foi, como é que é mesmo, assim, um profeta apocalíptico, como vários outros haviam sido naquele mesmo período. Estava em alta essa pregação apocalíptica de anunciar o reino de Deus. Cristo não inventou esse movimento, justamente porque muitos livros da tradição judaica falavam sobre essa ideia. Então as pessoas liam livros que falavam sobre isso, as pessoas pregavam sobre isso. É assim, entende? Então Cristo já nasce numa tradição judaica forte, entendeu? Só que ele fala muita coisa revolucionária, mas não revolucionária no sentido assim, de que, sei lá, nunca ouvimos falar sobre isso, mas é que ele está rompendo com muita coisa de uma comunidade que tem uma tradição muito antiga, entende? Então é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que ficou bem claro. Assim, não existe essa história de judaico-cristão. Quem fala isso é só porque quer agradar. Ah, tá, mas eu nem concluí a história dos judeus ateus que procuraram resgatar Cristo. Eu falei um pouco mais ou menos isso. Aí eles se interessaram sobre esse Cristo histórico, que até século XIX e XX ninguém se importava com o Cristo histórico, sabe? Inclusive até tem algumas pessoas que tentam falar que o Talmud não está falando de Cristo porque eles não estão falando do Cristo histórico, que não tem nada no Talmud que dá para ligar ao Cristo histórico, mas o ponto é, ninguém ligava por Cristo histórico, entende? Nem os cristãos, as pessoas que se convertiam ao cristianismo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, nunca foi importante a historicidade de Cristo, encontrar um osso de Cristo, a prova de que ele foi crucificado. Era sobre o impacto que a narrativa teve de transformar a vida deles. Entendem? Assim como eles não, para abraçar os deuses das religiões que eles tinham antes de se converter ao cristianismo, eles não precisavam que alguém comprovasse para eles que Zeus existiu, Zeus fez o que fez. Era sobre a mensagem, sobre o impacto. Tanto é que talvez meio que tenha sido até, tipo assim, não tenha sido programado Cristo se tornar o rosto da religião, mas por Cristo ser mais humano, as pessoas começaram a adorar, talvez, e ter mais interesse sobre a figura de Cristo do que desse Deus, que supostamente é o mesmo Deus abraâmico, o mesmo Deus judaico, que foi deixado nas sombras do próprio Cristo, entende? Porque para as outras pessoas que não eram judeus, esse Cristo era muito mais interessante do que o Deus que eles não conhecem e que eles não têm nada a ver com a história do Antigo Testamento, porque a história do Antigo Testamento é pro povo judaico, é para dar a identidade deles, é para fortalecer eles, é para unir eles, entende? Faz parte da história deles. Então, assim, é por isso que isso daí não foi o que as outras pessoas se atentaram. As pessoas se atentaram sobre Cristo, gostaram da história dele, se emocionaram com o fim da vida dele, da morte pelos pecados, etc. E as pessoas se convertiam, sabe? Então, assim, é natural que ninguém se preocupasse com Jesus histórico. Os judeus não queriam lembrar ninguém disso, porque eles queriam até que as pessoas esquecessem que Cristo existiu, muito menos que era um deles, e os cristãos não eram simpáticos aos judeus, então para eles não era importante ficar lembrando disso. Então só no século XIX, século XX, judeus resgatam o Cristo histórico. Tentam lembrar as pessoas de que, independentemente dele ter feito milagres ou não, e se ele ter sido Deus encarnado ou não, dele ter voltado à vida ou não, existiu um homem, uma figura, um judeu, que viveu em tal lugar e inspirou as pessoas, e ele é um representante do seu povo, no sentido, tipo assim, que apesar dele ser revolucionário, como eu falei, ele não tinha algo de único. O que é único de Cristo, bem dizer, é a ressurreição, tá ligado? Agora, o fato dele ser um profeta apocalíptico e falar contra a doutrina majoritária judaica da época não era exclusivo. Tinha outros sendo acusados das mesmas heresias, das mesmas blasfêmias que ele.
ou parecidas. Talvez não diziam que era um Deus, embora muitos talvez deviam dizer que era Deus também, mas talvez não diziam que era Deus, mas eram assim, profetas, entende? Eram profetas com autoridade que pregavam, assim como Cristo fazia. Mas o que muda completamente a narrativa dele é ele voltar à vida. Daí, tipo assim, aí não tem ninguém, né? Mais ou menos isso. Embora eu acho que deve ter algumas histórias de gente que voltou à vida, tipo, talvez deve ter tido, só que deve ter tido histórias que não são famosas. Mas, então é mais ou menos isso, tá ligado? Olha, a não ser que tu seja um político que quer ganhar voto, não fala judaico-cristão, cara. Se tu é evangélico, se tu é cristão, não fica defendendo israelense, Israel. Não, e também isso não quer dizer torcer para as pessoas se darem mal, só para deixar bem claro. Mas teologicamente, vocês não estão alinhados, entendeu? Como já vi algumas pessoas falando que o pessoal de Israel é cristão, ou assim, a não ser que eles sejam aquele judeu messiânico, aí tu pode até considerar eles cristãos, porque eles não são mais judeu. Porque teologicamente, alinhamento religioso não há, entendeu? Então, assim, politicamente, algumas pessoas que querem, gente que quer agradar judeu e evangélico, eles tentam unir esse texto, mas é questão política, sabe? Agora, fundamentalmente, refletindo sobre o que uma religião é e como o cristianismo vem para sobrepor, para alterar, para botar o Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento vem para, tipo, é a partir daqui que importa mesmo, de agora em diante, entendeu? É isso que acontece. Então, sobre essa ótica, o grupo religioso que escolheu ficar só no Antigo Testamento, é óbvio que ele não concorda, é óbvio que ele não idolatra, entende? Mas só para... A gente tendo isso concreto é só para uma questão de organizar nossas ideias. Com isso eu não quero dizer que cristão e judeu moderno tem que ter atrito, mas é só para entender que essa palavra, essa nomenclatura foi criada para ganhar voto de gente, basicamente, tá ligado? É para ganhar voto, para vender curso, para, enfim, para conseguir fazer um monte de coisa, mandar as pessoas fazer turismo lá em Israel, tá ligado? E dar dinheiro pros caras lá, que provavelmente até ateus são, tá ligado? Então, assim, eles não precisam ficar falando de Cristo, porque para eles tanto importa, sabe? Eles estão nem se Cristo honra ou desonra a tradição judaica, eles só querem a graninha deles, então assim. Mas agora, se tu é um cristão e tu ama Cristo, teologicamente tu não tem nada alinhado com o judeu, mas ao mesmo tempo eu acho que tu deveria respeitá-lo, entendeu? Mas eu sou uma pessoa que não sou cristão, então para mim é fácil respeitar o cristão, o muçulmano e o judeu. Essas religiões abrâmicas que têm mais dificuldade em se olhar nos olhos, entendem? Mas assim, dizer que existe uma cultura judaico-cristã, não há absolutamente nenhuma cultura judaico-cristã, nunca houve uma cultura judaico-cristã nesse sentido que muita gente faz de conta que tem ou é manipulado para achar que existiu. É isso aí, quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu viu aqui no YouTube. Se tu assistindo no TikTok, deixa um like também e passa a me seguir. Valeu!